Graça e paz. Tudo bem? Bom, hoje nós teremos nosso estudo sobre cegueira espiritual. E o texto que nós vamos usar como base se encontra lá em Lucas 15, do versículo 13 ao versículo de número 35, que é a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. E a história conta que eles estavam em Jerusalém e por toda a situação que aconteceu com Jesus, eles voltam para Emaús, eles retornam para Emaús. E de todos os sentidos físicos, suponho que concordamos que o da visão é o de maior valor e o mais precioso. O cego encontra-se numa escuridão física e não pode ver os objetos, por mais brilhante que esteja o sol, a despeito de quão claramente esses objetos possam ser descritos. E aconteceu exatamente isso quando os dois discípulos estavam retornando de Jerusalém, onde todos os acontecimentos sobre a vida de Jesus haviam ocorrido. Eles estavam totalmente cegos. Eles não estavam mais vendo nada. No entanto, que num determinado pedaço da caminhada, Jesus se encontrou com eles e eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus. A cegueira espiritual, ela consiste na cegueira da mente, ou na incapacidade de ver as coisas na dimensão espiritual, ou seja, de enxergar o mundo sem ilusões, máscara social e autoimagem criada para ser aceito e escravizado pelo sistema denominado como o mundo. Muitas das vezes, a questão da cegueira espiritual consiste em trocarmos a nossa esperança em Jesus Cristo por outras questões. E aí um exemplo que eu dou disso é quando nós pegamos o significado da palavra Emaús. A palavra Emaús significa fonte de águas quentes. No entanto que o significado da palavra Jerusalém significa lugar de paz. Então eles trocaram o lugar de paz pelo lugar de águas quentes. E era necessário que eles ficassem no lugar de paz. Porém, eles não conseguiram mais enxergar a paz naquele lugar. Então resolveram procurar um paliativo. E foram por um lugar de aparente águas tranquilas. E muitas das vezes, o cego espiritual, ele está assim, meu irmão e minha irmã. Muitas das vezes o cego espiritual, ele não consegue enxergar. Muitas das vezes ele não consegue enxergar. O cego espiritual ele não consegue enxergar o que está à frente dele. E ele troca um lugar tranquilo, um lugar que era para ser um lugar de paz, por um lugar de aparente tranquilidade. Foi o caso dos discípulos. Eles estavam em Jerusalém, que era um lugar de paz. Era um lugar onde Jesus manda-os ficar em Jerusalém. Mas eles vão para Emaús, águas quentes. Não era um lugar de paz. Era um lugar que tinha uma água quente, mas não era um lugar que Jesus tinha mandado eles ficarem. Muitos de nós agimos às vezes da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, porque simplesmente não cremos naquele outro caminho. Ou simplesmente porque estamos com nossos olhos vedados para ver as coisas espirituais. A cegueira espiritual é muito pior em natureza e extensão do que a física. E além disso, a cegueira espiritual é muito mais predominante do que a física. Só alguns poucos habitantes da Terra são fisicamente cegos, enquanto que cada homem, em seu estado natural, é cego às verdades espirituais. O que eu quero dizer com isso é que enquanto o homem ele não consegue enxergar as coisas que Deus tem para ele, ele não consegue ver com os olhos espirituais. Voltemos ao exemplo dos dois discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam seguindo numa trilha, numa caminhada de 12 quilômetros. E aí, num determinado momento, eles estão caminhando, então Jesus encontra-se com eles.
E eles começam a conversar com Jesus. Eles começam a falar dos acontecimentos que haviam ocorrido em Jerusalém, como se Jesus não soubesse. E eles ficam admirados quando ele fala que não sabia o que havia acontecido. Eles ficam tristes, ficam chateados. A escuridão é um símbolo bíblico para a ignorância do homem em sua condição natural. Ignorante ignorante das coisas espirituais, não ignorante de uma pessoa sem uma escolaridade ou uma ignorância cultural. Não, não é essa ignorância. É de ignorar a palavra de Deus. E eles estavam ignorando a palavra de Deus. Os dois discípulos do caminho de Emaús, eles simplesmente ignoraram tudo aquilo que havia acontecido até aquele momento. Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está lá em João 3,3. Ele não pode entender as coisas do reino. O evangelho pregado por Paulo estava escondido para o perdido. Isto é, ele não podia entender nem apreciá-lo. O evangelho de Cristo é uma luz grande e gloriosa. É a luz da salvação. Ela mostra como o homem pode se tornar justo. Aponta o caminho para o céu, mas o perdido, o homem mundano e com a cegueira espiritual, ele não consegue entender essa luz. Ele não consegue enxergar essa luz. O homem espiritualmente cego não tem consciência dessa cegueira. Esses dois discípulos do caminho de Emaús, eles estavam achando que eles estavam vendo tudo. Eles estavam achando que eles estavam compreendendo tudo que havia se passado naquela situação. Mas eles não conseguiram entender quem era Jesus. Jesus parou do lado deles e começou a conversar com eles. E eles não conseguiram ver e discernir, reconhecer quem era Jesus. O homem espiritualmente cego não tem consciência dessa cegueira. Ele acha que os seus pensamentos a respeito do pecado e da salvação são certos. Olha, quantos de nós já vimos pessoas com cegueira espiritual? Muitas. Elas sempre acham que elas estão corretas. Elas sempre acham que elas estão certas. O homem fisicamente cego sente-se feliz em ter um guia, alguém que o leve de um lado para o outro. Mas o cego espiritual zomba de um guia, porque a maior causa da cegueira espiritual é a nossa autossuficiência, nossa arrogância, o pensamento fundamental racional que leva ao que denominamos de dureza do coração. Então, quando o homem, e quando eu falo homem, é um homem no sentido geral, eu falo ser humano, né? Quando o ser humano, ele está cego espiritualmente, ele está com os seus olhos vendados espiritualmente, ele se acha autossuficiente. Ele se acha o senhor da razão, do bem e do mal. E aí ele tem um pensamento fundamental muito racional. E ele fica tão racional que o coração dele acaba endurecendo. O coração do homem, quando ele está com uma cegueira espiritual, ele endurece. E aí, continuamos a nossa aula, o nosso estudo. No versículo de número 17, diz que eles ficaram entristecidos, porque o homem que eles encontraram não sabia o que havia ocorrido. E ainda falam que ele ignorou as ocorrências dos últimos dias em Jerusalém. Assim também são as pessoas que estão cegas, pois elas ficam entristecidas quando alguém tenta levá-los para um novo caminho. Assim, o ser humano tem acesso a esta nova realidade, ou seja, sair dessa cegueira espiritual. É necessário que o ser humano saia de si mesmo, abra o coração com humildade para reconhecer o óbvio, de que sozinho ele não será capaz de descobrir o verdadeiro sentido da vida. Então, ou seja, quando o ser humano está cego espiritualmente, ele precisa de alguém
para levá-lo de volta ao caminho. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Pensem comigo. Eles saíram de Jerusalém e foi para uma aldeia chamada Emaús. Ficava aproximadamente distante de Jerusalém 12 quilômetros. E aí eles saíram, a palavra fala que na manhã daquele dia, ou seja, na manhã da ressurreição, eles saíram e foram para Emaús. E aí eles começaram essa caminhada, um conversando com o outro. Num determinado momento, Jesus chega para fazer essa caminhada com eles. Então, ou seja, eles estavam indo por um caminho, eles estavam indo num sentido da vida. Essa caminhada, ela durou um pouco de tempo, pois no versículo de número 29, os discípulos disseram o seguinte: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Ou seja, o dia já estava terminando. Então esse diálogo de Jesus com os discípulos não foi um diálogo rápido, igual eu estou tendo aqui com vocês. Foi um diálogo demorado. Foi um diálogo que durou, eu acredito que aproximadamente, quase que um dia inteiro. E eles caminhando, e eles não conseguem entender e visualizar de quem era Jesus. De que Jesus estava com eles. E eles continuam. Então eles convidam Jesus para entrar e fazer uma refeição com eles. Diante dessa atitude, eles conseguem reconhecer que Jesus estava com eles. E no verso 31 nós podemos ler o seguinte: então se abriram os olhos e o reconheceram. E aí eu quero colocar 5 pontos que impediram aqueles homens de ver Jesus. Primeiro ponto: pelas lágrimas do desespero. Eles ficaram totalmente desesperados quando Jesus foi crucificado. Eles acharam que a mesma coisa iria ocorrer com eles. Então eles pegam as coisas deles, esses dois particularmente, e eles simplesmente fogem, eles saem para Emaús. Eles ficam desesperados. Então a lágrima do desespero fez com que eles saíssem de Jerusalém e retornasse para Emaús. O segundo ponto: pela ignorância, e não ignorância de cultura ou coisa do gênero, mas de ignorar a palavra de Deus. Nesse caso, podemos falar que foi o ato de ignorar as Escrituras, pois eles estavam achando que Jesus seria o novo rei de Israel. Todo mundo estava achando que Jesus seria o novo rei de Israel, não o rei de um reino espiritual, mas de um reino físico. No entanto que no livro de Mateus, no início do livro de Mateus, o rei Herodes, ele orienta que matassem todas as crianças numa determinada idade, tá? Exatamente achando que havia nascido o sucessor dele. Então ele manda e dá uma ordem para os guardas para que casse todas as crianças, acreditam que seja até 2 anos mais ou menos, para que mate todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele sabia que havia nascido um novo rei. Então, e aí as pessoas estavam comentando desse novo rei. E aí esses 2 discípulos estavam achando que Jesus seria o novo rei de Israel, mas um reino físico. Eles não olharam pelos olhos espirituais. E como nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus nas nossas vidas. A gente consegue enxergar até um determinado ponto. Até onde que os nossos olhos humanos conseguem ver. Mas eu não consigo enxergar com os meus olhos espirituais. Eles não conseguiram enxergar com os olhos espirituais. Então, por isso, eles ignoraram as Escrituras. Então, eles não olharam para o reino espiritual, eles olharam para o reino físico. Então, o que o cego espiritual faz? Ele olha para um reino, ele olha para o físico.
Ele olha para onde os olhos físicos dele conseguem enxergar. Ele não olha com o olhar espiritual. O terceiro ponto que impediu esses homens de verem Jesus foi pelo temor à escuridão. E eles ficaram muito preocupados com a crucificação de Jesus. Eles acharam que provavelmente eles seriam os próximos crucificados. Eles ficaram atemorizados. A palavra fala que quando Jesus aparece aos demais discípulos, eles estão trancados. Eles estão trancados. Eles estão dentro de casa trancados. Ou seja, eles estavam preocupados, achando que a crucificação iria chegar até eles, porque eles eram seguidores de Jesus. Então esses dois discípulos, eles não conseguiram ver Jesus naquela situação pelo temor da escuridão. Eles ficaram muito preocupados com o que iria acontecer com eles. Eles não olharam o futuro, eles não olharam além, eles simplesmente olharam aquele momento. O quarto ponto que eles não conseguiram ver Jesus foi pela dúvida. Eles tiveram dúvida de que o Messias iria ressurgir no terceiro dia, como ele já havia falado que isso iria acontecer. E quando temos dúvidas, agimos na nossa razão, não conseguimos ver a questão espiritual, os nossos olhos estão totalmente fechados. Então, ou seja, quando é gerada a dúvida dentro do coração humano, e essa dúvida é gerada pela cegueira espiritual, eu não consigo olhar, eu não consigo ver, e aí eu fico na dúvida, será que é, será que não é? E eles ficaram com dúvida, porque Jesus já havia falado que iria ressurgir ao terceiro dia, e aquele era o terceiro dia, era domingo, era o terceiro dia. Então eles tinham que ter acreditado fielmente na palavra que Jesus tinha deixado para eles, mas eles não acreditaram, eles ficaram com dúvida. O cérebro espiritual, ele tem dúvida. E aí, para que a gente possa identificar, e muitas das vezes até tentar localizar esse cego, até dentro de nós mesmo, essa cegueira espiritual, a gente precisa se perguntar, eu acredito fielmente em Deus? Eu acredito no que Jesus Cristo falou para mim? Eu acredito nas Escrituras Sagradas, eu acredito na Bíblia, eu acredito naquilo que Jesus Cristo fala para mim. Se você acredita, se você não tem dúvida, você não é um cego espiritual. Agora, se para em você a dúvida, você provavelmente está passando por um período de cegueira espiritual. O quarto ponto que fez com que aqueles homens não pudessem ver Jesus foi pela distância. E eu fico pensando, naquela época não tinha meio de transportes como tem hoje, um carro, um Uber ou uma moto, enfim, não tinha um meio de transporte rápido. Até porque 12 quilômetros não é um percurso tão longo assim. É uma coisa aparentemente rápida. Por exemplo, da minha casa até a Catedral Metodista de São Paulo, eu levo aproximadamente uns 25 a 30 minutos. Isso, eu estou distante da igreja a 17 quilômetros. Então, ou seja, 12 quilômetros não é uma distância tão grande. Só que eles simplesmente voltaram para Emaús. E eles fizeram essa caminhada de 12 quilômetros a pé. E ficou pensando, poxa, não era mais fácil ter ficado em Jerusalém? Não era mais fácil ter ficado onde os outros discípulos estavam? Até mesmo por uma questão de segurança, que um iria ajudar o outro, um iria cuidar do outro. Mas eles resolveram voltar para Emaús. Então, quando o cego, como o ser humano, ele está com uma cegueira espiritual, ou passando por um processo de cegueira espiritual, ele perde a noção da distância das coisas. Ele perde a noção de certo e errado. Porque ele não consegue ver com os olhos espirituais. Ele só estava vendo com os olhos humanos. Então, Emaús ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles acharam que estavam indo para lá, estariam seguros.
Quando o homem está cego espiritualmente, ele não tem noção de direção. Ele não tem nenhuma noção de direção. Então, esses 5 pontos levaram com que esses 2 discípulos não vissem Jesus. Só quando Jesus partiu o pão, e aí já no final dos versículos, eles convidam a Jesus a entrar, porque já se faz tarde. Então Jesus entra, e quando Jesus reparte o pão, aí sim eles conseguem identificar quem era Jesus. Então só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Em Mateus 14:19 descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partiu os pães, e deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Isso é muito profundo. Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu, entregou os discípulos, e estes que alimentaram a multidão. Ele deixou bem claro que para nós reconhecermos a Ele, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer Jesus. Ou seja, e aí, naquela época, na época de Jesus, tem um detalhe aqui que eu queria deixar para vocês, que quando eu sento à mesa para fazer uma refeição com a pessoa, é um ato de intimidade. Não era qualquer pessoa que chegava na sua casa e podia fazer uma refeição com você. Não era qualquer pessoa. Você precisava ser íntimo. Então Jesus mostra também que para eu reconhecer Jesus, para eu sair do processo de cegueira espiritual, eu preciso ter uma intimidade com Jesus. Então ele deixou claro isso. Ele deixou claro de que quando ele partiu o pão, os 2 discípulos o reconheceram. Outra coisa que nos chama a atenção nessa história é que esses 2 homens tiveram a oportunidade de mudar a rota e de reconhecer Jesus, porque tiveram 3 atitudes. E eu quero passar as 3 atitudes agora aqui com você. Uma, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Um ato de intimidade. Então essa atitude de chamar Jesus para dentro, de convidar, porque eles não conheciam, eles não sabiam que era aquele homem. Como é que eu vou convidar alguém que eu não conheço para dentro da minha casa? Mas eles convidam a intimidade com aquele homem que era Jesus. Então, primeira atitude que fez com que esses homens mudassem a rota, caíssem as escamas dos seus olhos e enxergassem o mundo espiritual. Convidaram Jesus para entrar na casa deles. Primeiro ponto. Segundo ponto, deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Eles deixaram Jesus fazer o que Jesus precisava fazer. Muitas das vezes o cego espiritual não deixa que Jesus tome o centro da sua vida. O cego espiritual não deixa que Jesus tome o centro da sua vida. O cego espiritual, ele quer ter o controle de tudo. Ele quer ter o controle da vida dele, quer ter o controle do que ele faz, do que ele deixa de fazer. Não. Então, a segunda atitude, para que eu e você possamos mudar a nossa rota e enxergar as coisas espirituais, é deixar Jesus tomar conta da nossa vida. É deixar Jesus seguir a nossa vida. É deixar Jesus fazer o que ele veio fazer. E a terceira, eles voltaram rapidamente para Jerusalém. A palavra nos fala no final do versículo que eles voltaram para Jerusalém. Eles não esperaram o outro dia. Eles não esperaram o dia amanhecer. Quando eles reconheceram Jesus, automaticamente eles saíram e foram falar para todo mundo quem era Jesus. Quando o cego espiritual, as escamas dos olhos caem do cego espiritual, rapidamente ele sai a todo mundo para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, que Jesus Cristo é o Redentor. Então, meu querido e minha querida, a cegueira espiritual, ela nos faz
muitas coisas, ela nos traz muitas coisas ruins. Ela tem um dano muito grande para mim e para você. Mas também existe um processo em que precisamos sair dessa cegueira espiritual. E quando eu e você entramos nesse processo e conseguimos sair dessa cegueira espiritual, Jesus faz muito mais por mim e por você. Jesus, aqueles homens, aqueles 2 discípulos voltaram imediatamente e eles não quiseram saber. E eu fico muito impressionado com essa parte no final, de que eles voltam para Jerusalém e eu fico pensando, caramba, eu percorri 12 quilômetros andando, conversando com um desconhecido. Aí descubro que esse desconhecido é Jesus. Mas aí eu penso assim, poxa, será que eu não vou fazer uma boquinha melhor, eu não vou tomar um banho? Não, eles voltaram rapidamente. Eles não quiseram saber de nada, eles não quiseram saber de outra coisa, a não ser anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos deixar de sermos cegos espirituais, para que possamos anunciar a Jesus Cristo para todo o mundo. Então, é isso que eu queria deixar para você nesse dia. É isso que eu queria deixar para você nesse estudo. Nós temos 5 pontos que fazem com que nós não consigamos enxergar mais Jesus. Mas nós precisamos ter 3 atitudes. 3 atitudes para que possa mudar a nossa rota e as escamas dos olhos caírem. E aí, finalizando, eu vou falar. Convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida. E anunciar a todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa estar conosco em nome do Senhor Jesus. Um abraço.